Comece respirando fundo. Sinta o ar entrando lentamente e saindo devagar. Mais uma vez, respire profundamente e entregue este momento nas mãos de Deus. Não importa como foi a sua noite, não importa o peso que existe hoje no seu coração, nem as preocupações que já tentaram ocupar os seus pensamentos logo nas primeiras horas deste dia. Agora, existe um lugar de paz para a sua alma. A presença do Senhor está aí com você. E neste momento, Deus conhece exatamente aquilo que ninguém mais consegue ver. Ele conhece o cansaço escondido atrás do seu sorriso, as batalhas silenciosas, os medos que você não contou para ninguém, as lágrimas que ficaram guardadas e até as orações que você fez em silêncio. Talvez existam situações tentando fazer você acreditar que não há saída. Talvez existam vozes dizendo que você não vai conseguir, que os problemas são grandes demais, que a luta aumentou, que a esperança diminuiu. Mas nesta manhã, o Senhor traz uma palavra para o seu coração. Uma palavra que sustentou Davi em dias de angústia. Uma palavra que ainda hoje fortalece aqueles que colocam sua confiança em Deus. O Salmo 3. O salmo daqueles que estavam cercados, mas não abandonados. O salmo daqueles que estavam cansados, mas ainda sustentados pela mão do Senhor. O salmo daqueles que choraram, mas continuaram acreditando. E enquanto você ouve esta oração, permita que cada palavra entre no seu coração como um bálsamo, como descanso, como cura, como esperança renovada. Porque Deus ainda levanta a cabeça dos seus filhos e Ele vai sustentar você neste dia. Agora escute a palavra do Senhor, Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, não há em Deus salvação para ele. Mas tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele do seu santo monte me respondeu. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Do Senhor vem a salvação, e sobre o teu povo seja a tua bênção. Pai amado, nesta manhã, eu me coloco diante da tua presença, com humildade, com sinceridade e com o coração necessitado da tua paz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que eu despertasse para mais um dia. Obrigado pelo fôlego de vida, pela oportunidade de recomeçar, pela tua misericórdia que me sustentou durante toda a noite, mesmo enquanto eu dormia. O Senhor cuidava de mim, mesmo quando meus olhos estavam fechados. A tua fidelidade permanecia de pé. E agora, ao abrir os meus olhos para este novo dia, eu reconheço que preciso da tua presença, mais do que preciso de qualquer outra coisa. Senhor, existem batalhas acontecendo dentro de mim. Existem pensamentos que às vezes tentam roubar minha paz. Existem preocupações que pesam no coração, momentos em que o medo tenta crescer, momentos em que a ansiedade parece falar mais alto, momentos em que as circunstâncias fazem minha alma se sentir cansada. Mas nesta manhã, eu escolho lembrar da tua palavra. Tu és o meu escudo, tu és a minha proteção. Tu és aquele que levanta a minha cabeça. Pai, não permita que eu caminhe hoje dominado pelo medo. Não permita que as vozes negativas sejam maiores do que a tua voz. Porque muitas vezes existem pessoas, circunstâncias ou até pensamentos dentro da minha própria mente, tentando dizer: não há saída, não vai dar certo, você perdeu.
Mas a tua palavra declara que do Senhor vem a salvação. E eu escolho acreditar nisso, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver respostas imediatas, mesmo sem saber como certas situações irão terminar. Eu decido confiar, porque o Senhor continua sendo Deus, continua no controle, continua sustentando aqueles que colocam sua esperança em Ti. Pai amado, assim como Davi foi cercado por adversários, muitas vezes eu também me sinto cercado por preocupações, por contas, por notícias difíceis, por lutas emocionais, por inseguranças, por pressões que ninguém vê. Mas assim como Davi declarou sua confiança, hoje eu também declaro: o Senhor é o meu escudo, o Senhor guarda a minha vida, o Senhor protege a minha casa, o Senhor sustenta a minha família, o Senhor fortalece a minha mente, e mesmo que eu tenha chorado em silêncio, mesmo que existam feridas escondidas dentro do meu coração, o Senhor conhece cada detalhe. Tu sabes aquilo que ninguém percebe, sabes das noites difíceis, das orações feitas em lágrimas, do cansaço que às vezes eu escondo. Mas nesta manhã, eu entrego tudo nas tuas mãos. Cada preocupação, cada medo, cada decisão, cada luta, cada área da minha vida. Senhor, levanta hoje a minha cabeça, renova minhas forças, traz paz para a minha mente, acalma meu coração e não permita que eu caminhe abatido, que eu não viva olhando apenas para os problemas, mas que eu consiga enxergar Tua presença comigo, mesmo nas lutas, mesmo nas incertezas, mesmo nos dias difíceis. Pai, assim como Davi conseguiu dormir em meio à batalha, eu também quero aprender a descansar em Ti, porque existem dias em que a mente não para, dias em que o coração fica inquieto, dias em que os pensamentos correm sem descanso. Mas a Tua palavra diz: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, sustenta também a minha alma, sustenta minha mente, sustenta minhas emoções, sustenta minha fé, que hoje eu não seja consumido pela ansiedade, que hoje eu não seja dominado pelo medo do amanhã, porque o meu amanhã está nas Tuas mãos. Senhor, visita agora cada pessoa que faz esta oração. Talvez exista alguém ouvindo esta mensagem com o coração cansado, alguém que sorriu para todos, mas por dentro está ferido. Talvez exista alguém lutando contra a tristeza, contra o medo, contra pensamentos negativos, contra noites sem paz, contra uma batalha que ninguém conhece. Pai, entra agora nesse coração, traz consolo, traz descanso, traz força, traz esperança e faz essa pessoa sentir que ela não está sozinha, porque o Senhor continua perto dos que clamam, continua ouvindo lágrimas silenciosas, continua sustentando os que estão cansados, continua levantando aqueles que pensaram em desistir. E nesta manhã, nós declaramos: o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa glória, e é Ele quem levanta a nossa cabeça. Pai amado, enquanto esta oração continua, eu permaneço diante da Tua presença, porque sei que minha alma precisa do Senhor, mais do que precisa das respostas imediatas, mais do que precisa que tudo se resolva rapidamente. Eu preciso da Tua paz, da Tua direção, do Teu cuidado. Senhor, existem momentos em que as lutas parecem grandes demais, momentos em que o coração se sente apertado e a mente fica cansada de carregar preocupações. Às vezes, as pessoas ao redor não conseguem perceber, mas por dentro existe uma batalha acontecendo, uma batalha silenciosa, feita de pensamentos, medos, inseguranças,
ansiedades e perguntas sem resposta. Mas nesta manhã, eu me lembro que Davi também passou por momentos assim. Ele conheceu o medo, conheceu a perseguição, conheceu a dor da angústia. Mesmo assim, ele escolheu levantar os olhos para Deus e declarar: Tu és o meu escudo. Pai, ensina-me também a confiar, mesmo quando eu não entender o caminho, mesmo quando as circunstâncias parecerem confusas, mesmo quando o coração quiser desanimar, que eu consiga permanecer firme, sabendo que o Senhor continua comigo, porque a Tua presença muda tudo. Quando o Senhor está presente, o medo perde força, a ansiedade perde espaço, o coração encontra descanso e a esperança volta a respirar dentro da alma. Senhor, talvez existam pessoas ouvindo esta oração que começaram este dia já cansadas, cansadas emocionalmente, cansadas mentalmente, cansadas de lutar tanto, cansadas de carregar pesos em silêncio. Pai, toca agora nessas vidas, como somente o Senhor pode tocar. Abraça quem está se sentindo sozinho. Fortalece quem está pensando em desistir. Levanta quem está abatido, porque o Senhor ainda restaura corações, ainda sustenta vidas, ainda faz o cansado encontrar forças. Pai amado, eu entrego diante do Senhor tudo aquilo que está tentando roubar minha paz. As preocupações financeiras, as portas fechadas, as notícias difíceis, as decisões complicadas, as conversas que machucaram, as feridas emocionais, os medos escondidos. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, porque sei que minhas forças são limitadas, mas o Teu poder não tem limites. Senhor, quando Moisés ficou diante do Mar Vermelho, tudo parecia impossível. Na frente havia o mar, atrás havia perseguição, e humanamente não existia saída. Mas foi exatamente naquele cenário impossível que o Senhor abriu um caminho. E nesta manhã, eu acredito que o Senhor continua abrindo caminhos. Mesmo quando eu não consigo enxergar, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando minhas emoções dizem que acabou, o Senhor ainda trabalha em silêncio, ainda move aquilo que eu não consigo mover, ainda prepara milagres que meus olhos não conseguem ver. Pai, não permita que eu viva dominado pelo desespero, que eu não tome decisões movido pela ansiedade, que eu não perca minha paz por causa das circunstâncias, mas que eu aprenda a descansar, sabendo que o Senhor luta por mim, assim como lutou por Davi, assim como abriu o mar para Moisés, assim como sustentou Daniel na cova dos leões, assim como fortaleceu Esther em dias difíceis, assim como segurou Pedro quando ele começou a afundar. O Senhor também me sustentará, porque Tua fidelidade não mudou, Teu amor não mudou, Teu cuidado não mudou. Pai amado, existem feridas que ninguém vê, existem lembranças que ainda doem, existem palavras que ficaram marcadas dentro do coração, momentos em que eu me senti rejeitado, momentos em que me senti insuficiente, momentos em que pensei que não conseguiria continuar, mas hoje eu entrego essas dores diante da Tua presença, porque o Senhor é capaz de restaurar aquilo que ficou quebrado, é capaz de curar aquilo que ficou ferido, é capaz de trazer paz para lugares dentro da alma que estavam em guerra. Senhor, levanta minha cabeça quando o medo quiser me abaixar, levanta minha cabeça quando a tristeza quiser tirar minha esperança, levanta minha cabeça quando a ansiedade quiser dominar meus pensamentos, levanta minha cabeça quando eu me sentir fraco, porque é o Senhor quem me sustenta, e não as minhas próprias forças. Pai, ensina-me a descansar como Davi descansou, mesmo cercado, mesmo pressionado, mesmo vivendo dias difíceis.
ele conseguiu dormir, porque sabia que o Senhor estava cuidando dele, e eu também quero viver essa confiança. Quero aprender a entregar minhas preocupações ao Senhor, sem carregar sozinho aquilo que já está nas tuas mãos. Porque muitas vezes eu tento controlar tudo, tento resolver tudo sozinho, tento encontrar respostas imediatas e acabo me cansando ainda mais. Mas hoje eu escolho descansar em Ti, escolho confiar. Escolho acreditar que o Senhor já está trabalhando, mesmo que eu ainda não veja. Pai amado, abençoa também minha casa, minha família, meu lar. Que a Tua paz esteja dentro da minha casa. Que todo ambiente de confusão, de medo, de desânimo, seja substituído pela Tua presença. Que haja união onde existe distância. Perdão onde existe ferida, diálogo onde existe silêncio, esperança onde existe tristeza e amor onde o coração ficou cansado. Senhor, guarda aqueles que eu amo, protege minha família, livra de todo mal, livra de acidentes, livra de enfermidades, livra de pessoas mal intencionadas e coloca teus anjos ao redor daqueles que pertencem ao Senhor. Pai, também entrego diante de Ti meu trabalho, minhas responsabilidades, minhas decisões. Me dá sabedoria, direção, discernimento. Abre as portas certas e fecha aquilo que não vem de Ti. Não permita que eu caminhe confuso, mas guia meus passos, porque Tua palavra diz que o Senhor sustenta aqueles que confiam em Ti. E eu escolho confiar, mesmo em meio às incertezas, mesmo sem compreender todos os caminhos, mesmo sem saber o que acontecerá amanhã, porque o meu amanhã está guardado nas Tuas mãos. Senhor, que esta manhã seja marcada pela Tua presença, que esta oração fortaleça cada coração cansado, que esta palavra renove cada alma abatida e que hoje, antes mesmo das respostas chegarem, nós possamos sentir Tua paz, porque a Tua presença vale mais do que qualquer solução momentânea. E quando o Senhor está conosco, até no meio da batalha existe esperança, até nos dias difíceis existe sustento, até na angústia existe paz, porque o Senhor continua sendo o nosso escudo, nossa glória e aquele que levanta a nossa cabeça. Senhor Deus, ao continuar esta oração, meu coração se aquieta diante da Tua presença, porque eu sei que o Senhor está aqui. Mesmo que meus olhos não possam ver, mesmo que minhas emoções às vezes oscilem, mesmo que existam lutas acontecendo ao meu redor, o Senhor permanece fiel. E nesta manhã, eu escolho confiar novamente. Escolho entregar ao Senhor aquilo que pesa dentro de mim, aquilo que me preocupa, aquilo que me tira o sono, aquilo que ninguém consegue resolver. Pai amado, o Salmo 3 me lembra que Davi não escreveu aquelas palavras em dias fáceis. Ele escreveu em meio à dor, em meio à perseguição, em meio ao medo. E ainda assim, ele conseguiu declarar: Tu és o meu escudo, Tu és a minha glória e o que levanta a minha cabeça. Senhor, ensina-me a ter essa mesma fé, uma fé que permanece, mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente, uma fé que continua acreditando, mesmo quando existem lágrimas, uma fé que descansa, mesmo quando ainda existem batalhas acontecendo. Pai, muitas vezes eu tentei ser forte sozinho, tentei esconder minhas dores, tentei carregar pesos maiores do que eu podia suportar. Mas nesta manhã, eu reconheço que preciso de Ti, preciso da Tua força, da Tua direção, do Teu cuidado, porque sem a Tua presença, meu coração se perde no medo,
Minha mente se perde na ansiedade e minha alma se cansa, mas quando o Senhor está comigo, eu encontro paz, encontro descanso, encontro forças para continuar. Senhor amado, eu oro agora por cada pessoa que está fazendo esta oração. Talvez exista alguém ouvindo com o coração ferido, alguém que chorou escondido, alguém que está cansado de lutar, alguém que se sente pressionado pelos problemas, pelas contas, pelas responsabilidades, pelas dores emocionais. Pai, visita agora essa vida. Toca onde existe tristeza, toca onde existe medo, toca onde existe desânimo e faz essa pessoa sentir teu amor abraçando sua alma neste momento. Porque existem batalhas que ninguém vê, mas o Senhor vê. Existem lágrimas que ninguém percebe, mas o Senhor percebe. Existem noites difíceis, mas o Senhor continua sustentando seus filhos. Pai amado, se em algum momento eu pensei que não conseguiria continuar, hoje eu me lembro. O Senhor me sustentou até aqui. Foram dias difíceis, momentos de angústia, momentos em que pensei que perderia as forças, mas mesmo sem perceber, a tua mão estava me segurando. E se o Senhor cuidou de mim ontem, também cuidará hoje, também cuidará amanhã, porque tua fidelidade não depende das circunstâncias. Teu amor não muda, tua misericórdia continua viva sobre a minha vida. Senhor, livra-me de viver dominado pela ansiedade. Livra-me do medo constante. Livra-me dos pensamentos de derrota, porque existem vozes que tentam enfraquecer a fé, vozes que dizem, não vai dar certo, você não consegue, acabou. Mas acima de todas essas vozes, existe a tua palavra, e a tua palavra declara, do Senhor vem a salvação. Então nesta manhã, eu escolho acreditar mais na tua voz do que nos meus medos. Escolho acreditar mais nas tuas promessas do que nas circunstâncias. Escolho confiar, mesmo sem entender tudo. Pai amado, que eu não permita que as preocupações roubem toda a minha paz, que eu não viva aprisionado ao amanhã, mas que eu aprenda a descansar no cuidado diário do Senhor. Assim como o Senhor alimenta os pássaros, assim como o Senhor faz o sol nascer todas as manhãs, assim como tua misericórdia se renova a cada dia, também o Senhor cuidará de mim, também abrirá caminhos, também sustentará minha casa, também fortalecerá minha família, também renovará minhas forças. Pai, abençoa meu lar, que tua presença esteja dentro da minha casa. Que haja paz onde existia tensão, que haja diálogo onde existia silêncio, que haja reconciliação onde existiam feridas, que haja amor, paciência, compreensão e união. Guarda meus filhos, guarda meus pais, guarda meu casamento, guarda aqueles que amo e não permita que o mal tenha espaço dentro da minha casa. Senhor, também entrego diante de ti minha vida financeira, minhas necessidades, meus desafios, as portas que preciso ver abertas. Pai, dá-me sabedoria, ensina-me a administrar, ensina-me a ter equilíbrio, ensina-me a trabalhar com honestidade e não permita que o desespero domine meu coração, porque o Senhor continua sendo minha provisão, continua sendo meu sustento, continua sendo meu socorro. Pai amado, ensina-me também a descansar emocionalmente, porque existem pessoas cansadas por dentro, pessoas que continuam vivendo, continuam sorrindo, continuam trabalhando, mas a alma está exausta, o coração está pesado, a mente está sobrecarregada. Senhor, traz descanso agora. Acalma pensamentos acelerados, silencia medos, tira o peso da angústia e derrama tua paz sobre cada coração. Aquela paz que não depende das circunstâncias,
aquela paz que o mundo não consegue dar, aquela paz que só vem da tua presença. Senhor Deus, que hoje eu caminhe com a cabeça levantada, não por orgulho, mas porque sei que o Senhor está comigo, que eu caminhe sabendo, não estou sozinho, não fui abandonado, não estou esquecido, o Senhor continua cuidando de mim, continua ouvindo minhas orações, continua vendo minhas lágrimas, continua trabalhando em silêncio, mesmo quando eu não percebo. Pai amado, obrigado, porque até aqui o Senhor me sustentou. Obrigado pelas vezes em que o Senhor me protegeu sem que eu percebesse, pelas portas que o Senhor fechou para me livrar, pelas respostas que chegaram no momento certo, pela força que apareceu quando pensei que não conseguiria continuar. Obrigado porque tua graça me alcançou, mesmo nos dias mais difíceis. E nesta manhã, eu entrego diante de ti meu presente, meu futuro, minha família, minha saúde, meu coração, meus sonhos, meus medos e tudo aquilo que ainda está pesado dentro de mim, porque eu sei, o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha glória, e é o Senhor quem levanta a minha cabeça. Que neste dia eu caminhe em paz, que eu caminhe em fé, que eu caminhe confiando, mesmo diante das lutas, mesmo diante das incertezas, mesmo diante das batalhas, porque minha vida está nas tuas mãos, e do Senhor vem a salvação. Sobre teu povo permanece tua bênção, em nome de Jesus. Amém.